Due diligence, tradução, diligência prévia. Essa questão, esse termo, ele está associado a você fazer um processo de investigação de oportunidade de negócio. Para fazer essa investigação, a gente faz um levantamento profundo de um conjunto grande de documentos que refletem a operação da startup. Esse processo de due diligence, ele é obrigatório em determinadas situações, mas na maioria absoluta das vezes ele é um processo voluntário. Por quê? E por que voluntário? Justamente porque deve ser direcionado especialmente nas situações que a própria startup ela tem interesse em conseguir investimentos, em crescer, em direcionar, e é por isso que vale muito a pena a gente pensar com muita cautela como fazer esse processo, ficar atento aos documentos, a todo o procedimento para poder fazer esse direcionamento, né? Então, é um procedimento que é obrigatório em determinadas situações, mas na maioria absoluta das vezes é feito de maneira voluntária, até porque no momento que se tornar obrigatório, você já tem isso antecipado. Essa diligência prévia, ou esse due diligence, né? Ele se refere a esse processo de investigação. Por que a palavra investigação? Porque aqui remete a gente, através do levantamento de documentos que explicam a operação da startup, a operação da empresa, elas de fato explicam aspectos de gestão, de acompanhamento, do histórico da startup ou de qualquer empresa. Teoricamente falando, due diligence poderia ser feito para qualquer empresa do mercado. É que muitas empresas não fazem porque não tem a variável de interesse de investidores ou de pessoas que querem entrar com um investimento maior, essas questões todas, né? Ou seja, novos sócios interessados no negócio. Muitas empresas ditas tradicionais não passam por esses ciclos, mas a startup, por natureza, ela passa por esses ciclos. Então, como há interesse de pessoas externas, por essa questão que é muito importante que faça então essa investigação prévia. Em algumas literaturas fala investigação de uma oportunidade de negócio que o investidor poderá, deverá ou poderá aceitar para poder avaliar os riscos da transação. Então, ao levantar esses documentos, o investidor ele consegue ter mais clareza no que ele está se metendo, literalmente, aonde ele está botando seu dinheiro. E ao entender os riscos da operação, tamanho da operação, se tem alguma certidão negativa de débitos, se tem alguns procedimentos jurídicos, recursos humanos, de processos internos, de documentação, de problemas do passado, ao fazer todo esse levantamento, o investidor ele consegue mensurar o risco que ele vai se envolver. E aí, com base nessa avaliação do risco, ele vai decidir se é interessante para ele continuar com o processo de investimento, ou seguir com o processo de investimento, ou até iniciar o processo de investimento, ou se ultrapassou os limites do risco esperado ou tolerado, e ele refuta a tese, ou seja, ele não tem interesse em fazer o investimento. Então, o processo de due diligence, teoricamente falando, toda empresa deveria fazer em algum momento, mas isso é particularmente comum nas startups justamente pela característica do conceito de investidores interessados em aportar recursos no negócio. Mas entenda que mesmo na empresa tradicional, o due diligence também vai acontecer caso haja aportes de novos investidores, isso é normal. Se você parar para pensar, sempre que você abre conta em um banco ou em alguma instituição financeira, além da análise de crédito, acontece só que de maneira automática esse due diligence, Faz levantamento dos seus documentos, da sua vida pregressa, além das informações de crédito. Então existe um mini due diligence automatizado, com base em algoritmos e tudo mais. No caso das empresas, precisa levantar alguns documentos, não apenas documentos por documentos, mas sim documentos que consigam descrever e mostrar as operações que a empresa tem, todo o processo, o fluxo da empresa, para que possa mensurar esse cálculo, esse risco,